um guarda imperial, defendendo um imperador louco, fez um pacto com o diabo. Será que ele ficará na história como um cavaleiro eternamente leal, ou como um tolo fracassado, incapaz de aceitar a mudança? Seria inútil especular sobre isso, porque nenhuma das duas descrições se aplicava a esse herói, Ken Hathor. Ele teria ficado feliz se simplesmente tivesse desaparecido da memória de todas as pessoas que o conheciam. O comandante do exército rebelde, Halo Heston, não acreditou nos seus olhos quando viu Ken derrotado. Mas foi uma escolha do próprio Caim, após 29 anos como órfão. E agora, em seu leito de morte, Ken não queria que o jovem cavalheiro da família ducal de Halo brigasse ou discutisse com ele. Ken poderia simplesmente ter fugido, e Halo não entendia por que o jovem havia feito tal escolha e decidido simplesmente deixar esta vida. Ken já havia dado seu último suspiro, e Halo tentou desesperadamente chamá-lo, implorando para que ele abrisse os olhos e não o deixasse. O homem não conseguia aceitar as ações de Cain, mas agora não tinha escolha. Seu amigo lhe apresentara um fato consumado. Seus pés descalços tocaram a superfície da água. Era a primeira vez que ele caminhava em um lugar assim. Cain estava completamente nu e só podia supor que o espaço em que se encontrava era o mundo dos mortos. Talvez fosse assim que se sentisse a liberdade. Ainda assim, não era tão bom quanto poderia parecer ou como era descrito nos livros. Caim, estando no limbo, lembrou-se do último momento, das lágrimas de sua querida Halo, que chorava desesperadamente sobre seu corpo. No entanto, Caim tinha certeza de que Halo iria lidar com a situação sem ele. Bem, agora parecia que havia chegado o momento em que Cain poderia desfrutar de sua liberdade. Ou ainda não. O que mais ele teria que passar nesse lugar? Ele não estava ali há mais do que alguns minutos e quando abriu os olhos, viu um Halo animado. Ou não era Halo? O jovem o chamou de Charon, dizendo: "Veja como o bebê é forte e saudável." O pai do jovem cavalheiro queria segurar o bebê, pensando consigo mesmo que ele era muito forte e corajoso, pois nem sequer chorava. Em seu estado de consciência confuso, Caim não tinha ideia do que estava acontecendo ou por que Halo parecia tão velho. Todos na sala estavam felizes com o nascimento do bebê, mas a alma de Cain parecia protestar. Nos braços de Halo, ele começou a gritar e chorar, como se o novo ambiente e seu amigo envelhecido o assustassem. O choro de Cain ficava cada vez mais alto, por não compreender o que estava acontecendo, e por ignorar o que poderia acontecer com ele. Ken Hathor, o cavaleiro que caiu ao lado do Imperador Louco 45 anos atrás, ainda era mencionado na história. Embora não tivesse conseguido impedir seu mestre de se desviar do caminho certo, ele ainda era considerado um símbolo de lealdade por ter permanecido com seu mestre até o fim e não tê-lo abandonado. A aula de história moderna de hoje havia terminado, e agora o professor estava interessado em saber o que o jovem mestre achava dela. Charon parecia pensativo e entediado ao mesmo tempo. Antes de tudo, ele queria ouvir a opinião do professor. O professor acreditava que o arquiduque queria restaurar a honra de seu amigo. Era um fato bem conhecido que o arquiduque Halo e Sir Cain eram muito bons amigos. Charon levantou-se em protesto, como se perguntasse se isso era realmente verdade. Se o professor acreditava no que ele mesmo estava dizendo. Charon disse ao professor que seu avô não amava tanto seu falecido amigo, então ele deliberadamente embelezou sua história. Nessa história, Charon Reston era o terceiro neto de Halo Reston e o único filho do Duque Peel. O professor ficou parado ali, perplexo com as palavras do jovem cavalheiro, imaginando que tipo de bobagem esse garoto estava dizendo. Então o jovem explicou que seu avô não conseguia aceitar a decisão de Cain na época. Cain escolheu a morte em vez de se juntar à rebelião. Ele não se importava que Cain quisesse uma morte tranquila, em vez da glória de um herói. As palavras do jovem cavalheiro surpreenderam cada vez mais o professor, porque como alguém poderia querer uma morte tranquila quando havia morrido tão bravamente? No entanto, havia registros não oficiais de que o duelo entre o arquiduque e Caim, o orador, terminou rápido demais para lutadores do nível deles. E se assumirmos que Caim escolheu a morte para não colocar em risco a vida de seu amigo na batalha e não se juntar à rebelião, então essa era uma teoria bastante plausível. Mas o professor não entendia como uma criança de 10 anos chegou a essa conclusão. Mas se o professor concordasse com essa opinião ousada, os cavaleiros do Duque poderiam decapitá-lo por blasfêmia. Portanto, para salvar sua vida e não contradizer o jovem cavalheiro, ele teve que permanecer neutro, como se nunca tivesse pensado nisso nesses termos. No entanto, Charon não insistiu em sua teoria, e admitiu que estava apenas brincando, e não entendia por que o professor estava tão surpreso. Agora, nosso herói,
Ainda nos primeiros dias de Cain Hathor, era chamado de Caron Reston. Ele nasceu em uma família ducal e se tornou neto do Duque Reston, seu melhor amigo em sua vida passada. Levou algum tempo para ele entender tudo, mas a conclusão foi que agora ele era neto de Hylo. E lembrando-se de sua vida passada, Caron ficou indignado por esse tolo ter ousado transformá-lo em um herói, o grande Cain Hathor. Ainda assim, Caron realmente esperava que seu melhor amigo compreendesse seu desejo, sem que ele precisasse explicar. Mas, como se viu, não foi esse o caso. Esse homem era na verdade o filho mais novo de Hylo, Pale, pai de Caron. O filho se aproximou silenciosamente do pai e decidiu tossir para chamar sua atenção. Seu pai estava rezando novamente, o que Caron frequentemente o via fazer, especialmente ultimamente, porque um evento importante estava se aproximando. Caron suspeitava que seu pai estivesse muito preocupado com sua cerimônia de despertar. Pali ficou mais sério, embora estivesse um pouco nervoso, e pediu desculpas ao filho. Ao contrário de seus irmãos, Pale era incapaz de despertar seus poderes mágicos. Então, ele temia que pudesse passar essa incapacidade para seu filho. Percebendo a ansiedade do pai, Caron decidiu tranquilizá-lo, vendo como ele constantemente tentava ajudá-lo. Nosso herói considerava seu pai o melhor, e não importava o que dissessem, isso não mudaria sua opinião sobre ele. Parecia que aquele homem adulto estava pronto para chorar com as palavras de seu filho. Pali tinha o melhor filho que poderia ter sonhado e não conseguiu evitar abraçar o menino com toda a sua força. Pali sempre foi muito gentil com Caron e nunca lhe negou nada. Mas, apesar disso, Caron não cresceu como uma criança mimada. Eles tinham um relacionamento maravilhoso e, se quem tivesse que escolher seu local de nascimento novamente, ele sem dúvida escolheria ser filho de Pale. Depois do jantar com a família, Caron se acomodou em seu quarto e pensou na cerimônia de despertar. Na verdade, ele nem sabia o que era ou o que estava prestes a enfrentar. Mas, em uma vida passada, Hylo havia dito uma vez a Cain que era uma cerimônia realizada na família Reston. Poderia ser chamada de uma tradição ultrapassada. Essa cerimônia deveria ensinar como usar magia e despertar o talento para ela. Cain presumiu que até mesmo a magia era algo com que se nascia, assim como a riqueza, e decidiu não dar mais ouvidos a Hylo, porque tudo isso estava além de seu alcance. Mas apesar de Cain dizer que não se importava, Hylo continuou. Nem todos podiam despertar a magia, e o despertar não tornava automaticamente alguém o chefe da família. Além disso, apenas os chefes de família eram informados de um grande segredo. Cain ficou seriamente interessado quando a conversa mudou para o segredo. Ele pensou que fosse algo como um tesouro lendário ou um livro mágico que realizava desejos. Cain estava genuinamente interessado, porque com tal coisa, ele poderia viver pacificamente em algum lugar no deserto, onde ninguém o conhecesse. Por alguma razão, Hylo até sorriu com o pensamento do amigo, e Cain ficou irritado por ele estar rindo do seu sonho. Não era fácil para Cain revelar seus pensamentos a alguém. Sendo órfão, ele confiava em poucas pessoas e achava difícil se abrir com os outros. Mas Hylo era simples e prometeu que, se algum dia se tornasse o chefe da família, contaria esse segredo a ele. O ritual do despertar da magia, a cerimônia, todas essas coisas eram emocionantes para Caron nesta vida. Mas em um instante, nosso herói percebeu que nem ele nem seu pai tinham nada com que se preocupar. Isso porque Caron já havia conseguido despertar sua magia há muito tempo, e o faria sem nenhum problema na cerimônia. Pela primeira vez na vida, Caron estava na estação ferroviária, e iria andar de trem pela primeira vez. Ele olhou para tudo ao seu redor com interesse infantil. A criação do trem foi possível graças às tecnologias patrocinadas pelo pai de Caron. Sempre que sua esposa começava a elogiar o marido, ele se sentia envergonhado e modesto. Ele podia falar assim o tempo todo, mas na realidade certamente tinha orgulho de suas descobertas. No entanto, o próprio Caron tinha muito orgulho de seu pai, e não estava mentindo. Esse homem pode não ter despertado seus poderes mágicos, mas era incrível porque sozinho, fornecia 30% do orçamento do ducado. Cain realmente tirou a sorte grande em termos de família, pois sempre teve uma mãe gentil e bondosa, além de um pai dedicado à família. Caron não tinha dúvidas de que tinha pais perfeitos. Ele não poderia ter uma vida melhor. O trem já havia partido. Mas Caron continuava a olhar com interesse para tudo o que podia ver pela janela. E pela primeira vez na vida, ele viu a propriedade principal dos Restons do lado de fora. Era realmente magnífica. Também era chamada de Fortaleza do Mar Azul. Muitas pessoas viviam e trabalhavam na fortaleza, todas para o bem do Estado. À medida que se afastava cada vez mais de sua casa, Caron pensava que em algum lugar dessa Fortaleza do Mar Azul estava ele.
Halo Reston, seu amigo do passado, que finalmente alcançou o status de duque e provavelmente descobriu esse segredo. Caron ficou surpreso que Halo tivesse realmente partido naquela época e, em seguida, transformado-o em uma espécie de grande figura histórica. Caron cedeu às suas emoções, e seu pai não pôde ignorar as mudanças na condição do filho, então observou com interesse. Para se vingar de seu antigo amigo, Caron estava pronto para fazer qualquer coisa para se tornar o maior pesadelo da vida de Halo. Quando Caron partiu para a cerimônia mais importante de sua vida, ele já sabia que se tornaria o cão raivoso mais notório da família Reston. Halo só podia esperar, porque seu querido neto mais novo já estava a caminho. Um representante do castelo local já havia recebido o terceiro jovem cavalheiro à sua chegada. A jovem família não vinha aqui há bastante tempo. Já fazia um ano desde que Pale tinha visto Heinrich. Nosso herói notou os cavaleiros atrás de Heinrich. Eles eram cavaleiros da Ordem de Harran. Além disso, não escapou à atenção de Caron que esses cavaleiros já haviam percebido que ele havia despertado sua mana. Eles não eram nada parecidos com os cavaleiros do território de Caron. Caron já estava preparado para o fato de que, muito em breve, Halo também descobriria tudo. Mas ele não se importava. Heinrich já estava pronto para acompanhar os convidados principais até o castelo. No entanto, ninguém permaneceu na soleira da porta. O duque pediu a Caron que esperasse ali enquanto ele cumprimentava os anciãos da família. E se o jovem cavalheiro precisasse de alguma coisa, poderia sempre chamar uma criada. A fortaleza do Mar Azul era realmente impressionante. Caron estava apenas na sala de recepção, mas ela era simplesmente enorme. Nosso herói logo ficou entediado sozinho nessa sala enorme e já se arrependeu de não ter pedido para ir ao escritório. O menino que entrou de repente ouviu esses pensamentos e comentou sarcasticamente, dizendo que ele mal havia chegado à propriedade e já queria ir para o escritório. Como todos diziam, o menino confirmou os rumores de que Caron era realmente um bom menino. No entanto, tudo era lógico para ele. Como Caron era filho de seu tio, ele quase não tinha chance de despertar mana. Portanto, era melhor ele estudar se quisesse ganhar dinheiro como seu pai. É claro que nosso herói não gostou desses comentários. Ele ficou negro como a noite e começou a se dirigir em direção ao ofensor. O cara interpretou como se Caron quisesse brigar, e ele não se importou. Então decidiu usar um pouco de sua mana e dar uma lição nesse cara. Era como se um valentão tivesse se mudado para a casa. Caron não precisou dizer uma palavra para que o cara soubesse seu lugar. O cara ficou confuso. Ele não entendia quando Caron havia despertado o mana, porque seu pai nem mesmo havia mencionado isso. No entanto, era óbvio, porque nem mesmo o pai do nosso herói sabia nada sobre isso. Mas havia um problema mais importante, na opinião de Caron. Não havia lugar para dois idiotas em uma família. E Caron queria assumir esse papel para si mesmo, então ele gentilmente pediu que ele se retirasse. O jovem cavalheiro não entendeu o que Caron estava falando, mas Caron interpretou isso como uma recusa, e se ele não quisesse abrir mão desse papel, então era hora de brigar. Todos os irmãos já sabiam que Caron havia realmente despertado o mana. Afinal, os 3 capitães da Ordem dos Cavaleiros que estavam com Heinrich confirmaram isso. O segundo filho da casa de Reston, Rafael Reston, não estava feliz que Caron tivesse despertado o mana, mas isso nem mesmo foi relatado à casa principal. Então é claro que ele começou a suspeitar que Pale estava tramando algo. O que mais Pale poderia dizer além da verdade, já que ele mesmo não sabia sobre isso? O primeiro filho da família Reston, Tylas Reston, não queria que Rafael fizesse suposições baseadas em nada, porque Pale não possuía mana, e não era surpreendente que ele próprio não tivesse notado nada. No entanto, seus irmãos mais velhos não gostavam muito de Pale, e o tratavam com o devido respeito pelas aparências, embora eles próprios não reconhecessem seu poder na família. O silêncio constrangedor não durou muito. Alguém veio correndo até o mordomo-chefe, pedindo que ele fosse imediatamente à sala de espera. Os irmãos não se afastaram, porque se tratava de seus filhos. Nervosamente, o servo explicou a situação. Rafael estava literalmente fervendo de raiva, enquanto Pale tentava acalmar os ânimos, pensando que fosse algum tipo de mal-entendido. Quando Rafael entrou na sala e viu seu filho espancado, tudo provavelmente ficou claro para ele. Caron decidiu ser educado e se apresentou a Rafael, provavelmente querendo explicar tudo. Mas o homem não conseguiu conter sua raiva, e não entendeu como aquele pirralho mal-educado poderia se comportar dessa maneira. Ele agarrou Caron pelo pescoço e começou a interrogá-lo, perguntando o que ele estava pensando ao fazer algo assim. No final, Caron não perdeu a compostura e explicou que Léo havia insultado seu pai. Ele se perguntou se, estivesse no lugar de Rafael, teria ficado parado vendo seu pai ser insultado.
Mas Rafael não queria acreditar em Caron, e achava que ele estava mentindo. Pyle tentou impedir tudo isso, enquanto Tylas provavelmente se sentia alheio e apenas observava de longe. Rafael nem mesmo deixava Pyle se aproximar de seu filho, e o acusava de não o ter criado direito. No final, o mordomo Heinrich pediu que toda essa confusão parasse. Afinal, o duque disse que tomaria a decisão sozinho. Os irmãos não podiam desobedecer. Finalmente, Rafael deixou Caron ir, e Pyle pôde levá-lo embora. Mas Rafael não ficou feliz com essa decisão. Pyle conhecia bem seu filho e estava muito preocupado com sua condição, então nem pensou em repreendê-lo por nada. Henry iria levar todos os irmãos ao duque, e Rafael queria cuspir. Nosso herói estava se preparando para esse encontro com Hilo. E é difícil imaginar o que ele estava pensando sobre isso. Eles não se viam há muito tempo, e Hilo deve ter mudado muito durante esse tempo. É claro que Hilo nunca saberia de quem era a alma escondida sob a aparência de Caron. Mas Caron se lembrava de cada momento de seu passado com seu precioso amigo. Em primeiro lugar, Hilo queria saber por que Sharon causou tanta comoção assim que chegou à fortaleza do Mar Azul. Pali queria responder pelo filho, mas Hilo claramente não queria ouvi-lo. Ele fez a pergunta a Caron mesmo assim. Ele queria ouvir a resposta de seu neto. Hilo sabia perfeitamente bem que ele não era tão tolo a ponto de agir sem pensar nas consequências. Portanto, ele tinha certeza de que devia haver uma razão para suas ações. Caron ficou realmente surpreso que Hilo estivesse disposto a ouvir a razão antes de puni-lo. No entanto, ao longo de um período tão longo, ele se tornou muito generoso e nem parecia mais ele mesmo. Caron manteve sua versão e repetiu que Léo havia insultado seu pai. Rafael ficou furioso, dizendo que Caron estava mentindo novamente e que não sabia dizer a verdade. É claro que seu pai não gostava do comportamento de Rafael. Como ele ousava levantar a voz na sua presença. O temperamento explosivo de Rafael muitas vezes o impedia de se controlar, mesmo na presença de seu pai. Nesse caso, Hilo sugeriu simplesmente descobrir tudo e ligar para Léo. Além disso, o médico já havia examinado seu neto. Mas essa não era a única pergunta que Hilo queria fazer a Caron. Caron pensou que agora a conversa iria se voltar para Humana e imediatamente confessou que o havia despertado 3 anos atrás. Ainda assim, Hilo não entendia por que Caron nem mesmo havia contado isso ao próprio pai. Hilo ficou surpreso que ele tivesse conseguido despertar sua mana sozinho há 3 anos. Caron contou a todos que só percebeu que havia despertado sua mana depois de ler um livro. Isso aconteceu com o tempo. Hilo ouviu atentamente. Era difícil entender o que ele estava pensando, mas Caron ainda não havia terminado sua história. No entanto, depois que percebeu que havia dominado a mana, ele simplesmente quis manter isso em segredo. Parecia-lhe que ter um segredo era divertido. E o que era ainda mais divertido era que nenhum dos cavaleiros de suas terras havia percebido nada. No entanto, essa era toda a verdade, e Hilo tentou pensar em tudo cuidadosamente, sem esperar que fosse tão simples assim. Mas finalmente, o jovem Lord Léo foi levado ao escritório. Ele não estava nas melhores condições. Caron realmente se esforçou para machucar seu rosto delicado. Hilo imediatamente perguntou ao neto da porta se era verdade que ele realmente havia insultado Pyle. Léo nem teve tempo de responder antes que Caron o interrompesse educadamente. Embora Léo chamasse seu pai de perdedor que só pensa em dinheiro, e de um arrogante inútil que finge ser um figurão, Caron acreditava que ele não deveria ter batido nele de qualquer maneira. Então Caron admitiu, e se arrependeu, percebendo que havia cometido um grande erro. Léo pode não ter dito isso, mas ele entendeu em que armadilha havia caído e não podia fazer nada a respeito. Hilo fez uma pergunta direta a Léo. Caron realmente não estava mentindo sobre isso? Léo, percebendo que poderia estar em perigo por causa de Caron, admitiu que, em geral, ele não havia mentido. Hilo estava bastante calmo. Tudo estava claro para ele agora. Mas como a cerimônia de despertar era no dia seguinte, ele adiou a punição para os 2 netos até depois que ela terminasse. Hilo mandou todos descansarem e, ficando sozinho com Heinrich, perguntou sua opinião sobre o filho de Pyle. Heinrich não podia dizer nada com certeza, mas achava que havia muitas coisas sobre ele que poderiam interessar a Hilo. O menino parecia interessante para eles, porque não só tinha sido capaz de despertar mana por conta própria 3 anos atrás, mas também de escondê-la com sucesso. Além disso, ele provavelmente também questionou as habilidades dos cavaleiros estacionados nas terras de Pyle. Era como se ele estivesse insinuando que Hilo havia negligenciado completamente seu filho ao designar pessoas tão incompetentes para ele. Heinrich achava que seu mestre estava indo longe demais, mas Hilo também esperava por isso. Mas quanto ao terceiro neto, havia algo diferente nele.
E Halo esperava descobrir o que era amanhã. Por alguma razão, ele tinha certeza de que apenas despertar mana não era tudo. Havia muitas perguntas sobre ele. Por exemplo, ele seria capaz de passar com sucesso na cerimônia do dia seguinte, e em caso afirmativo, o que ele ganharia no final. Halo estava muito curioso sobre tudo isso, e passou a noite inteira pensando nesse menino. Tarde da noite, todos os anciãos da Casa Reston se reuniram. Era a primeira vez de Caron em tal ambiente, e ele ficou em guarda o tempo todo. Ele percebeu que, embora todos estivessem calmos, sentia que eram todos incrivelmente poderosos. Por exemplo, o primeiro filho de Halo, Tylas, e sua filha, Chloe. Eles eram os líderes da família. Rafael e seu filho Léo também possuíam mana, embora provavelmente não fosse tão forte quanto a de Tylas. E como toda a família estava reunida ali, nosso herói pôde concluir que aquele evento era mais importante do que ele pensava. Finalmente nosso herói pôde ver com seus próprios olhos a Pedra do Juramento, que ficava em um lugar especial. Caron reconheceu imediatamente essa pedra. Mesmo que ela não estivesse em um lugar tão proeminente, ele a teria reconhecido entre 1000 pedras. Era hora de começar a cerimônia, então Halo deu início à parte oficial, por assim dizer. Halo explicou o procedimento ao nosso herói. Quando ele entrasse na fenda que abriria a Pedra do Juramento, o mundo que a pedra revelaria o aguardaria. Havia rumores de que esse mundo era único e diferente para cada pessoa. A cerimônia terminaria quando Caron destruísse aquele mundo com a arma da clareza que receberia ali. Em princípio, tudo estava claro como cristal, e nosso herói não tinha perguntas desnecessárias. Portanto, ele tinha que começar o ritual. Sob a influência do amuleto, Halo conseguiu ativar a Pedra do Juramento, que emitia uma energia de mana incrivelmente poderosa. O portal já estava aberto, e nosso herói tinha apenas alguns segundos para dizer algo final e entrar. Pali, como um pai amoroso, estava naturalmente preocupado com seu filho, e perguntou se ele realmente seria capaz de lidar com isso. Caron não parecia confuso. Ele tinha certeza de que seu pai não tinha nada com que se preocupar. Agora nosso herói deve destruir este mundo com as armas que receberá por quebrá-lo. Ele tinha certeza de que essa tarefa era perfeita para ele. Ele sempre soube como destruir tudo em pedacinhos. Halo observou cada passo do neto de perto e finalmente desejou que ele superasse seu medo. Caron já havia entrado no portal, mas ouviu esse desejo. E, por alguma razão, pensou sobre isso. Ele se viu no lugar onde sua antiga vida havia terminado. Havia muitos soldados mortos ao seu redor, mortos em batalha. Ele caminhou entre esses cadáveres e se perguntou por que havia acabado nesse lugar específico. Por que suas memórias desse lugar eram tão vívidas? Até mesmo seu cadáver havia sido preservado. Alguém queria que ele sofresse com a culpa ao olhar para seus companheiros caídos em batalha? Ele continuou caminhando e finalmente viu os degraus do palácio principal, que o levaram ao trono. Seu mundo era cruel e vazio, o mundo da criança do lobo azul. Uma voz começou a dizer-lhe que tinha chegado a hora. E agora o pacto feito com o antepassado do nosso herói tinha de ser cumprido. Nosso herói deu cada passo com cautela, como se tivesse medo de assustar a voz com o som de seus passos. O sangue que corria em suas veias não deveria ser contaminado por algum demônio. Então, Caronte teve que superar seu medo e ascender ao trono. Afinal, o que ele procurava estava lá. Tudo isso aconteceu há muito tempo. Apenas algumas memórias surgiram na mente do nosso herói. Avançando pelo salão, ele percebeu que realmente havia algo sobre o trono. Pensar que o imperador queria tanto proteger o trono, que ele até o selou com um demônio. E não se pode dizer que ele e seu companheiro morreram por causa de tal absurdo. Naquele momento, Caronte sentiu como se estivesse caminhando sobre seus cadáveres. A alma de uma criança, abençoada pelo frio e profundo mar do norte, vagava. Mas, apesar disso, ele finalmente chegou aqui. Em nome do clã azul, nosso herói foi recebido e recebeu sua arma. Caron imediatamente se lembrou de sua fiel lâmina, um presente do imperador. A espada demoníaca da ruína. Uma voz instou nosso herói a derramar sua mana nela. Mas o menino não entendeu o porquê, pois era uma espada demoníaca que devorava a alma de seu dono. A vontade demoníaca que habitava nela já havia sido destruída por seu avô. E o que Caron via agora era apenas uma ilusão distorcida. A voz continuou a exortar o jovem a despertar sua espada, pois somente ele era capaz de fazê-lo. Caron ainda duvidava se poderia sequer tocá-la, para não se tornar o que já fora um dia. Alguém que matava sob as ordens do imperador. Mas as palavras e a imagem do jovem Halo, que lhe disse para superar seu medo, voltaram à mente de Caron. Caron percebeu que, surpreendentemente, Halo estava agindo de forma muito amigável.
O verdadeiro objetivo da cerimônia de despertar não era simplesmente obter uma arma. Ela foi projetada para ajudar o herdeiro do clã que despertou a magia da clareza a superar a fonte de seu medo. Nesse caso, nosso herói não tinha mais dúvidas e tocou o punho da espada demoníaca. Ele não podia sair dali de mãos vazias, então encheu sua espada há muito perdida com sua mana. Depois de fazer isso, ele sentiu a magia da clareza sobre si mesmo, e não teve mais dúvidas de que algo estava errado. Diante dos olhos do rapaz, a aparência de sua espada começou a se transformar, como se estivesse mudando de pele. A voz não sabia por que a lâmina apareceu diante de Caron dessa forma, mas era originalmente a espada do fundador de seu clã. A lâmina que o avô de Carona havia pegado também era a espada do fundador. Mas, ao contrário da que Carona possuía, essa lâmina não era mencionada nas crônicas. Isso porque o poder que ela possuía era completamente diferente do clã Carona. O poder em que nosso herói estava literalmente banhado era incrivelmente poderoso. E ele cerrou os dentes enquanto segurava na espada, que parecia que poderia desaparecer a qualquer momento. Mas após alguns minutos, o poder diminuiu. A voz disse a Caron para ser paciente. A magia que vivia na lâmina estava impressa em seu corpo. Nosso herói percebeu que o fluxo de mana em seu corpo havia se tornado ainda mais forte. Imagine só, a magia da lâmina poderia ter um efeito tão grande. Caron estava convencido de que a magia da clareza e da verdade era especial. Só ele não entendia qual era o verdadeiro nome dessa lâmina. Uma lâmina que decapitou inúmeros demônios e absorveu seu poder. Uma lâmina que até mesmo os demônios temiam, acabando por esquecer sua existência. Uma lâmina nascida nas profundezas do Mar do Norte, ao mesmo tempo sombria e pura. Uma lâmina de execução. Uma guilhotina. Esse era o verdadeiro nome dessa espada. A simples menção dessa espada fazia os demônios temerem, e aqueles que a possuíam se sentiam confiantes em seus poderes. Caron admirava cada padrão nessa espada e não conseguia acreditar que a espada da execução, a guilhotina, tinha caído nas suas mãos. Essa lâmina era como o mar profundo, como a própria escuridão, e agora era um par para o destino do nosso herói. Caron finalmente queria saber a quem pertencia essa voz. A voz se autodenominava uma do clã azul. Seria ele um dragão azul, guardião do clã Reston? Mas a voz insistia que Caron ainda não tinha força para suportar seu verdadeiro nome. Quando chegasse o dia e o menino pudesse controlar seu poder, controlar os mares, então ele seria capaz de encontrá-lo no Mar do Norte. Percebendo que não obteria uma resposta, Caron decidiu pensar em como sair dali. Embora a voz afirmasse que Caron já sabia disso, Caron era perspicaz e rapidamente percebeu o que estava acontecendo. No entanto, ele há muito tempo queria tentar algo assim pelo menos uma vez na vida. Todos estavam exaustos de esperar, especialmente Peu, que estava muito preocupado com seu filho. Era muito óbvio, então Hylo decidiu acalmar seu filho para que ele não se preocupasse tanto. Hylo presumiu que devia ser doloroso para um pai ver seu próprio filho seguir um caminho que ele mesmo nunca havia sido capaz de seguir. O pai sabia que não era fácil. No entanto, ele acreditava que era precisamente em momentos como esse que era preciso ser forte e aguentar firme. De repente, Léo percebeu que a pedra do juramento estava prestes a rachar. A pedra estava literalmente se desintegrando diante dos olhos de todos. Não era a primeira vez que Halo realizava tal ritual, então ele sabia que isso não deveria estar acontecendo. Mas em outro momento, faíscas de mana literalmente voaram da pedra do juramento e se espalharam por toda parte. Hylo, sendo o mais experiente ali, não tinha ideia do que estava acontecendo. Caron finalmente conseguiu sair daquele lugar, e não conseguia acreditar que tinha realmente conseguido. Já de volta com sua família, nosso herói de repente descobriu que a pedra do juramento estava rachada. Pali ficou apavorado pelo filho e pelas consequências que teriam que enfrentar por causa da pedra do juramento quebrada. O próprio Caron não esperava que, de alguma forma, conseguisse quebrar essa pedra, que estava ali há séculos. Foi um puro mal-entendido. Hylo não parecia muito satisfeito, provavelmente estava zangado, mas ainda não tinha dito nada a respeito. Provavelmente, ele nem estava pensando na pedra. Hale imediatamente reconheceu a lâmina nas mãos de Caron como a lâmina da guilhotina, a espada do carrasco, ou a lâmina usada para executar seu ancestral, Rael Reston. O duque se perguntou por que a espada, conhecida apenas pelo chefe da família e pelos anciãos, que a haviam até mesmo apagado da história da família, havia aparecido apenas agora. Hylo só podia adivinhar o que isso significava, o que seu aparecimento agora prenunciava. Hylo lembrou-se de um pacto esquecido e se perguntou se o tempo desse pacto estava realmente tão próximo. Seu avô decidiu fazer uma pergunta ao neto.
Ele tinha medo dessa espada? Caron respondeu com confiança, sem hesitar, que a espada não o assustava nem um pouco, o que na verdade surpreendeu Halo. Mas ele ficou satisfeito, e não disse mais nada. Como se tivesse mergulhado de volta em seus pensamentos. Há muito tempo, os ancestrais não conseguiram cumprir o pacto com os dragões azuis e destruir os demônios que vieram do fim do mundo. Eles deixaram uma pedra de juramento como símbolo desse pacto para o futuro. Eles deixaram não apenas uma pedra, mas também esperança. Esperança de que um de seus descendentes o cumprisse. Halo chegou à conclusão de que Caron era o destinado a fazê-lo. O Duque não teve escolha a não ser aceitar esse fato. Percebendo a situação, Halo Heston fez um discurso. Halo Heston, declarou Caron, filho de Peel Heston, membro pleno da Fortaleza do Mar Azul e descendente direto, escolhido pela lâmina da guilhotina, com o direito de herdar o espírito do mar. Rafael ficou indignado e não conseguiu esconder sua indignação. Imagine só, um jovem herdaria o estilo do espírito do mar. Mas parecia que Peel estava mais preocupado com a condição de seu filho, se ele estava ferido e como se sentia. O único que não demonstrou suas emoções foi Tylas. O homem achava que conhecia todas as armas que haviam sido passadas de geração em geração em sua família. Mas ele nunca tinha ouvido falar dessa lâmina. Além disso, a aura da espada de execução da guilhotina era tão assustadora que era até mesmo assustador olhar para ela. Tylas estava bem ciente de que o filho de Peel agora estava trilhando um caminho que ele mesmo nunca havia sido capaz de trilhar. Mas Tylas não podia permitir que a herança da família dependesse de uma variável tão imprevisível como o filho de Peel. Como a cerimônia havia terminado e o sol estava nascendo lá fora, o Duque decidiu voltar para casa. Todos seguiram Halo, exceto Rafael, que ficou ali confuso. Ele estava indignado. Seu irmão Tylos realmente iria ficar ali parado assistindo tudo isso acontecer? Tylos não era tão impulsivo e disse brevemente ao irmão que em breve teriam uma conversa particular. Rafael ficou surpreso. Seria possível que esse cara, cujas ambições sempre superavam suas habilidades, se sentisse ameaçado pelo jovem? É claro que Rafael também estava interessado em saber se Tylos sabia sobre a lâmina da guilhotina, mas ninguém sabia sobre isso, exceto o próprio Halo. Rafael não conseguia se acalmar. Um pensamento o atormentava, e ele não conseguia entender por que era o filho de Peel. Tylos provavelmente compartilhava dos pensamentos de Rafael, mas não era tão expressivo quanto seu irmão mais novo. No entanto, era porque agora não era o momento de discutir. Tylos sabia perfeitamente que contradizer seu pai não era a melhor decisão. Após o intervalo, Peel ficou na estação com sua esposa e seu filho. O pai estava preocupado se o filho seria capaz de se virar sozinho ali. Henry interveio na conversa, perguntando se havia um lugar mais seguro do que a Fortaleza do Mar Azul. Pali teve que concordar, porque a Fortaleza do Mar Azul era realmente um lugar muito bem protegido. E Pale não se incomodava com ameaças externas. Ele conhecia bem seus irmãos mais velhos, e sabia que seu filho precisava ter cuidado com as ameaças internas. Mas, por outro lado, enquanto seu pai estivesse por perto, Pale contava com seus irmãos para não agirem precipitadamente. Mas ainda havia algumas coisas que Heinrich precisava dizer ao terceiro jovem cavalheiro antes de sua partida. A saber, Lady Sabina havia sido nomeada responsável por transmitir o legado cerimonial da guilhotina a Caron. Era claro o quanto isso tranquilizava seu pai. No entanto, Pale não escondeu isso, e Caron tentou se lembrar quem era Lady Sabina. Sabina Heston era a irmã mais nova do Halo. Uma mulher cuja habilidade, dizem, é incomparável. Ela até recebeu o apelido de Loba Branca, pelo que nosso herói se lembrava. Essa era uma tentativa de descrever suas habilidades de luta. Sabina sempre fora gentil com Pale, então seu pai instruiu o filho a não ser rude com ela. Antes de Pale partir para casa, Heinrich lembrou-se de que tinha outra mensagem do chefe da casa. Halo ordenou que uma residência fosse preparada para Peel na Fortaleza do Mar Azul, para que ele pudesse vir a qualquer momento. Essa notícia comoveu profundamente Peel. Ele provavelmente nunca esperava algo assim. A gentileza de seu pai significava muito para ele. E graças a isso, Pale pôde voltar para casa com a consciência tranquila. Por fim, seu pai se despediu do filho. Pediu que ele cuidasse de si mesmo e disse que se precisasse de ajuda, poderia recorrer a ele a qualquer momento. Os pais de Caron já haviam partido, e ele e Heinrich subiram as altas escadas e contemplaram a paisagem ao seu redor. O tempo era essencial, e eles estavam a caminho da Sra. Sabine. No entanto, nosso herói não queria deixar sua avó esperando. Henry parou por um momento e pediu permissão para dar alguns conselhos ao jovem cavalheiro.
É claro que Caron não teve nenhuma objeção. No entanto, o conselho era que Lady Sabine não gostava de ser chamada de avó, incluindo prima ou qualquer outro tipo. Sharon prometeu levar esse conselho em consideração e agradeceu por ele. Mas, em seu coração, ele nem mesmo entendia por que ela não podia ser chamada de avó. Todos sabiam que apenas descendentes diretos da família podiam entrar no salão dos ancestrais da Fortaleza do Mar Azul. E agora Lady Sabina estava esperando pelo nosso herói. Antes de Caron partir, Heinrich lembrou-se de repente de avisar nosso herói que Léo também estava lá. Nosso herói não pôde deixar de ficar encantado com a notícia. Além disso, o segundo jovem cavalheiro havia perguntado especificamente a Lady Sabina sobre isso. Lady Sabina provavelmente já estava esperando lá. Então Caron correu o mais rápido que pôde. E Heinrich pensou em como não fazia tanto barulho ali há muito tempo. Perto da porta, nosso herói percebeu uma enorme energia mágica. No entanto, mesmo do lado de fora, ela não era menos perceptível. Caron parecia estar tentando organizar seus pensamentos e ainda estava parado na soleira da porta. Mas Lady Sabina pareceu senti-lo e gritou para ele entrar. Caron Reston se apresentou a Lady Sabina e a cumprimentou como um lobo branco. Ao entrar e ver a própria Lady Sabina, nosso herói ficou muito surpreso com o que viu. Tal reação, é claro, não escapou à atenção de Lady Sabina. Ela estava sempre atenta até mesmo às menores mudanças em uma pessoa. No entanto, ela rapidamente percebeu que Caron claramente não imaginava que ela fosse assim. Ela continuou olhando para o menino e nem conseguia compreender que aquele filho bonito de Pil já havia sido seu convidado. O tempo voava impiedosamente. Caron ficou parado no lugar, imaginando se Lady Sabina havia conseguido restaurar seu corpo com magia. Se fosse isso, era simplesmente incrível. Ela devia ter alcançado o nível 8 estrelas. Karen ficou parada no mesmo lugar por vários minutos, e Lady Sabina já pensava que esse cara queria fingir ser uma estátua. Finalmente, ela sugeriu que ele se sentasse e cruzasse as pernas. No entanto, ele poderia sentar-se ao lado de seu irmão Léo, que já demonstrava como estava feliz por ver seu irmão Caron. Agora esses caras se veriam com frequência, então nosso herói estava contando com seu irmão mais velho, Léo. Lady Sabina admitiu que nem esperava ouvir seu apelido de um talento tão jovem. Caron admitiu que simplesmente amava a história e tinha lido sobre a loba em um livro. Na verdade, como o irmão mais velho de Sabina havia dito, ele era um garoto realmente interessante, o que a garota podia ver. Caron decidiu não perder o momento e perguntar à senhora Sabina o que mais seu avô havia dito sobre ele. Lady Sabina lembrou-se de sua última conversa com Halo, que lhe disse que ela gostaria desse menino. E agora, quando Lady Sabina o viu, ela entendeu o porquê. Halo compreendeu perfeitamente o que esperava Caron. No futuro, ele teria que atravessar um mar vasto e sem limites. Agora, essa criança precisava de ajuda para que mais tarde pudesse governar o oceano. Halo instruiu sua irmã, pois ela se tornaria um farol para Caron. Lady Sabina viu esse menino por apenas um momento, mas já compreendeu que seu potencial era enorme, selvagem e ilimitado, assim como o próprio oceano infinito. Ele não podia ser domado, apenas adaptado. E agora, Caron é tão rude e indomável quanto uma onda. Mas Lady Sabina viu que ele tinha poderes ocultos, que um dia lhe permitiriam governar todos os mares. Lady Sabina nem imaginava que um dia conheceria uma criança tão interessante. Ela sentiu que logo se divertiria. No entanto, ela não queria adiar por muito tempo, e decidiu começar o treinamento imediatamente. A posição de pernas cruzadas em que as crianças estavam sentadas agora era a base para desenvolver a magia. Depois de dominarem o básico, elas seriam capazes de desenvolver magia mesmo sem ela. Por exemplo, como Lady Sabina estava demonstrando agora. Ela não precisava de nenhuma postura especial porque podia manifestar sua magia, sua mana, em qualquer estado. Essa energia impressionou a todos. Caron tinha certeza de que essa era a verdadeira essência da magia e da clareza. O estilo do espírito do mar é essencialmente a arte de controlar o próprio mar. É a arte de criar e controlar os mares dentro do próprio corpo com a ajuda da magia e da clareza. Naturalmente, quanto mais mares você controlava, mais forte você era. Se você pudesse controlar 8, se tornaria um 8 estrelas. O estado de controlar 8 mares como um só é chamado de 9 estrelas. Apenas 3 pessoas no continente possuíam tal poder. E em todo o Império, apenas uma pessoa havia alcançado esse nível. E claro, era o avô de Caron, Halo. O único mestre 9 estrelas do continente, Halo Reston. Percebendo o poder que seu antigo amigo possuía, Caron estava confiante de que nesta vida, ele certamente o superaria.
A senhora Sabina nem precisou dizer uma palavra para ver a sede de poder nos olhos de Caron. Na verdade, como seu irmão mais velho disse, ele era um sujeito interessante. Lady Sabina não tinha dúvidas de que treiná-lo seria um prazer. E a partir daquele momento, as aulas do nosso herói começaram. A primeira aula foi dedicada a como canalizar sua magia para que ela se abrisse durante a cerimônia de despertar. E a regra principal que nosso herói lembrou foi que o poder do mar não precisava ser controlado, precisava ser aceito. Ele sentia essas ondas se agitando dentro dele, e era impossível domá-las. Na verdade, ele tinha que obedecer ao conselho de Lady Sabina. Era difícil para Caron fazer algo assim, mas, mesmo assim, ele tentou deixar essas ondas entrarem em si mesmo, permitir-se senti-las. Enquanto isso, Lady Sabina observava Caron de perto, e se perguntava se essa era realmente a magia de um menino que acabara de despertar. Mesmo Léo, que estudava há 2 anos, só tinha conseguido alcançar 2 estrelas. Mas Caron já estava criando canais mágicos por conta própria, mesmo que Lady Sabina nem tivesse lhe ensinado como fazer isso. Dava para perceber que a dor estava destruindo seu corpo, mas ele a suportava pacientemente. De repente, Lady Sabina percebeu que ele havia interrompido sua meditação ativa. Será que ele havia atingido os limites de seu corpo? Lady Sabina também percebeu que ele conseguia controlar seu ritmo e não demonstrava nenhuma emoção. Mas sua atenção rapidamente se voltou para Léo, que havia desmaiado completamente e não conseguia mais fazer nada. Lady Sabina havia dito a eles anteriormente para não usarem magia de forma imprudente. Mas Léo aparentemente decidiu ignorar esse conselho. A própria Sabina percebeu que estava tão concentrada no Caron, que se esqueceu completamente de Léo. Mesmo que esses dois tivessem despertado sua magia, eles ainda eram apenas crianças. É por isso que alguém como Lady Sabina era necessária ali, para garantir que os meninos não se machucassem. Lady Sabina percebeu que Caron já havia recuperado a consciência, e aparentemente, havia definitivamente atingido seu limite e se controlado para não sobrecarregar seu corpo. Em uma idade tão jovem, apesar de sua forte sede de poder, Caron conseguiu manter a calma e pensar com clareza, o que era digno de respeito. Além disso, Lady Sabina concluiu que essa criança não precisaria de nenhuma orientação. Léo já havia recuperado a razão e Lady Sabina rapidamente se esqueceu dele. Ela tinha mais perguntas para Caron. Lady Sabina prometeu que garantiria a segurança de Caron por 3 anos, o que ela havia prometido a ele mesmo. Mas, durante todo esse tempo, Caron precisava se dedicar a se tornar forte o suficiente para se defender, como Lady Sabina lhe havia pedido. Na verdade, este era o lugar onde ele poderia treinar sua autodefesa, habilidades com a espada e resistência física. Léo ficou surpreso com a escolha de Caron, que realmente queria treinar com sua espada. Caron não entendia qual era o problema. Afinal, seu avô lhe dera uma bainha especial para atenuar sua aura. E Léo aparentemente ainda estava pronto para molhar as calças, embora negasse isso de todas as formas possíveis. Caron e Léo já haviam conhecido o comandante dos cavaleiros, que cumprimentou os jovens cavalheiros. A partir de hoje, ele ensinaria o jovem Lord Caron a esgrimir. O comandante dos cavaleiros, Heran, Zeras Zimnestrash, ficou feliz em se apresentar aos jovens e permitiu que eles o chamassem de Sir Zeras. Nosso herói precisou de apenas um olhar para perceber que estava na presença de um mestre 8 estrelas. Era óbvio para ele. Pode ter sido rude, mas Sir Zeras avisou que não se dirigiria a Caron como neto do duque. Afinal, ele teria primeiro que ganhar o reconhecimento dos cavaleiros de Heran, os Lobos Azuis. Caron estava satisfeito com tudo, mas Sir Zeras não precisava se preocupar. Era até melhor para ele, pois não estava acostumado com o título de neto do duque. Caron sabia perfeitamente que o respeito dos Lobos Azuis tinha de ser conquistado através da habilidade, pois tais eram os costumes da casa de Heston. Sir Zeras ficou surpreso, pois qualquer pessoa no lugar de Caron já teria começado a afirmar seus direitos. Além disso, ele tinha certeza de que Léo não seria exceção nesse caso. Sir Zeras estava muito feliz que a família Reston finalmente tivesse um herdeiro com a cabeça no lugar. Mas nosso herói considerava tudo isso sem importância, pois no final, todos se curvariam diante dele. Após essas palavras, Sir Zeras percebeu que estava errado, pois parecia que uma fera havia surgido nessa família, e essa fera provavelmente era pior do que o insuportável Léo. 3 anos se passaram, mas ainda estamos na Fortaleza do Mar Azul. Sabina nunca parava de elogiar o vinho de seu irmão, porque era o melhor. E Halo, por hábito, continuava dizendo a Sabina que era hora de ela parar de carregar suas bebidas. A senhora Sabina não entendia como seu irmão podia ser tão rude.
Ela cuidava dos netos dele há 3 anos, simplesmente porque ele havia pedido. É claro que Halo não se importava com as bebidas, mas não conseguia acreditar que 3 anos inteiros já haviam se passado. É claro que o Duque queria saber o que a senhora Sabina achava de Caron depois de todo esse tempo. Lady Sabina poderia descrevê-lo em uma palavra. Aquele menino era um monstro para ela. Halo percebeu que sua irmã gostava de chamá-lo assim. Além disso, ela acreditava que chamá-lo de gênio era um insulto. É claro que o Duque não se esqueceu de pedir a opinião de Zerus, que também havia passado muito tempo com Caron. Como líder dos cavaleiros, Zerus observava Caron há 3 anos e, portanto, concordava plenamente com Lady Sabina. Suas habilidades físicas, talento inato, atitude em relação ao treinamento, determinação e coragem, ele era excepcional em tudo. Além disso, Caron parecia-lhe ainda mais talentoso do que o primeiro jovem mestre, que todos consideravam um gênio. Zeras estava se referindo ao primogênito de Tiles, Hugo. Halo lembrou-se dessa comparação. Era surpreendente que alguém mais talentoso do que Hugo, que todos consideravam o melhor de todo o Império, tivesse aparecido. Lady Sabina era da opinião de que, se seu irmão não lidasse com isso, ele teria problemas em sua família. Halo precisava pensar em como Caron poderia afetar a ordem de sucessão. E o que o aparecimento dele significaria para os filhos de Halo. Lady Sabina presumiu que seus tios poderiam muito bem prejudicar seu sobrinho. Tudo ainda estava sob controle rigoroso. Mas o que aconteceria quando os rumores se espalhassem por todo o Império? Era óbvio para Lady Sabina como isso poderia afetar a sucessão ao título de Duque de Halo e tudo o mais. E Halo não deveria ter fingido que não tinha ideia sobre isso. Especialmente agora que a Pedra do Juramento havia sido destruída, Sabina se perguntou se sua família estava condenada. E os monstros marinhos do norte que haviam cruzado a fronteira também se tornaram muito mais ativos. Para Sabina, tudo isso era óbvio, especialmente tais manifestações. Mas Halo tinha uma opinião diferente, e considerava tudo isso um disparate. Ele tinha certeza de que quem destruísse a Pedra do Juramento estabeleceria uma nova, assim como seu ancestral havia feito muitos anos atrás. A senhora Sabina tinha ouvido pela primeira vez na vida que os deveres do chefe eram transmitidos por herança. E isso significava que o tempo da aliança estava próximo. Sabina previa que o caçula teria que arcar com um fardo pesado. A única questão que restava era quando Halo contaria a Caron sobre suas responsabilidades. Mas Halo estava apenas esperando o momento certo. Uma carta chegou ao Palácio Pale de seu filho. Pai, está tudo bem com você? Desculpe por não ter visitado. O treinamento tem ocupado todo o meu tempo. Tem feito muito frio ultimamente. E você é sensível ao frio. Então, vista-se bem. Recentemente, alcancei 4 estrelas no estilo Espírito do Mar, e também dominei a 4ª forma da esgrima Lobo Azul. Estou tentando me dar bem com meus parentes, como você pediu, especialmente com meu irmão Léo. Estou cuidando bem dele. A propósito, pai, tenho um pedido a fazer. Meu dinheiro acabou, então você poderia me enviar mais. Naquele momento, Pale até sorriu e pensou, que gastador. Pali compartilhou seus pensamentos com Heinrich, porque ele ainda se lembra de como ficou preocupado quando deixou seu filho na Fortaleza do Mar Azul há 3 anos. E agora o pai estava muito feliz por seu filho ter se adaptado tão bem lá. Heinrich acreditava que, graças ao seu neto mais novo, a paz reinava na Fortaleza do Mar Azul. No entanto, Pale havia dito tantas vezes a Caron que se destacar não era uma coisa boa, mas Heinrich acreditava que uma pedra preciosa não pode brilhar mesmo que permaneça no lugar. E esse era um pensamento verdadeiro em relação ao Caron. Heinrich presumiu que tudo poderia mudar muito em breve. Afinal, era provável que Halo não conseguisse mais esconder informações sobre Caron. Pali imaginou que seu filho logo receberia uma missão. No entanto, Heinrich disse a mesma coisa. Caron deveria cumprir todas as ordens que lhe fossem dadas como Lobo Azul. Pali sabia disso, mas estava preocupado com outra coisa. Seus 2 irmãos mais velhos não ficariam satisfeitos com a crescente influência de Caron na Fortaleza do Mar Azul. Poderia haver muitas opiniões sobre esse assunto, mas Heinrich só podia dizer uma coisa. Lady Sabina cuidava muito bem de Caron, e sim, isso certamente reduzia muito sua ansiedade em relação ao filho. Caron vinha escrevendo sobre isso para seu pai em cartas nos últimos 3 anos. Mas ouvir isso de Henry era muito mais reconfortante, especialmente porque Lady Sabina sempre cuidou de Pale também. No entanto, Pale achava que enviar dinheiro para ela todos os meses também tinha ajudado. Pale brincou, e Heinrich achou que ele tinha ficado um pouco mais calmo. Mas havia outro pensamento que incomodava Pale.
porque pelo que ele se lembrava, tia Sabina iria deixar a fortaleza do Mar Azul em breve. Mas Heinrich acreditava que não havia necessidade de se preocupar com isso, e ainda assim, o jovem cavalheiro ainda tinha dúvidas sobre o assunto. Heinrich sabia que Caron já havia estabelecido laços fortes com a Ordem de Harran da Fortaleza do Mar Azul. Chegou ao ponto em que os cavaleiros lhe deram um apelido, embora um pouco desrespeitoso. É claro que isso não era novidade para o jovem senhor. Até ele tinha ouvido esses rumores. Seu filho era chamado de Jovem Cão Raivoso da Fortaleza do Mar Azul, ou Cão Psicopata. Enquanto isso, o treinamento estava em pleno andamento na Fortaleza do Mar Azul. Nosso herói nem tinha tempo para descansar. Hans já estava desistindo, só para que Caron parasse. Caron não entendia por que Hans o deixava passar tão facilmente. A arte da espada do Lobo Azul significava ser menos contido do que seu oponente. Hans tinha que responder com força, mesmo que algo se quebrasse no processo, como uma espada ou um braço. Hans era um homem e Caron não entendia por que ele era tão fraco. Mas, na opinião de Hans, apenas Caron o considerava fraco, porque ele tinha músculos como balões. Na verdade, Hans nunca tinha ouvido tal coisa, e Caron não tinha vergonha de dizer a verdade. Ninguém mais lhe diria tal verdade. De qualquer forma, sem magia, Hans não conseguia acompanhar Caron. Embora no ano passado não tivesse sido tão ruim assim. De repente, Hans deixou escapar que Caron poderia ser enviado em uma missão muito em breve. Hans não sabia muito, mas sabia que Zerat decidiria quem enviar na missão enquanto o chefe da família estivesse na capital. Provavelmente seria nos celeiros na parte ocidental do ducado, onde monstros vinham aparecendo com frequência ultimamente. É claro que Léo, que estava parado por perto, ficou interessado nisso. Mas ele achava que não gostaria de ir em nenhuma missão com Caron, e além disso, ele tinha treinamento agora e precisava se concentrar. Embora continuasse seu treinamento, ele também continuava pensando na missão. Ele supôs que se a completasse com sucesso, sua mãe e seu pai provavelmente ficariam felizes. No entanto, a conversa entre Pale e Heinrich ainda não havia terminado. Pale não havia chamado Heinrich por causa da carta de Caron. Ele tinha outra pergunta. Pale pediu a Heinrich para olhar para uma pequena bolsa. O jovem cavalheiro disse que o inspetor de sua propriedade a havia encontrado na carroça de um comerciante da baronia de Belos. Ele colocou os dedos na bolsa, e suas luvas brancas ficaram com uma cor verde forte. Heinrich ficou surpreso com essa descoberta. No entanto, o jovem cavalheiro já sabia que era coquim, um psicoestimulante. Portanto, ele queria que Heinrich conduzisse uma investigação em Belos, operando a partir da Fortaleza do Mar Azul. Assim que o sol se pôs, Caron decidiu agir de acordo com seu plano, e se escondeu atrás da parede, esperando o momento certo para fugir. Parado atrás da parede, ele pensou em como era agradável vasculhar a coleção de zeros. Embora nosso herói estivesse envolvido em assuntos infantis, isso não significava que ele tivesse esquecido o sabor do bom vinho. Caron desceu as escadas despreocupado e nem percebeu os rostos familiares que passavam bem perto dele. O duque já havia partido para a capital para uma audiência com o governante. Na sua ausência, o comandante dos cavaleiros estava no comando. E isso foi muito inoportuno, porque alguém tinha um assunto urgente com o duque. Caron chamou a atenção para si mesmo. Ele estava curioso para saber o que eles estavam fazendo ali tão tarde. Diante dele estava Lord Rohan, o filho mais novo do Barão Belos, que alegava ter assuntos urgentes na Fortaleza do Mar Azul. Lord Rohan reconheceu imediatamente seu neto mais novo, o que significava que ele era o filho do terceiro duque, que havia sido removido da linha de sucessão. Ele também soube que Caron havia despertado sua magia e agora estava treinando na casa principal. E até se lembrava do nome dele. Com a chegada do Lord Rohan, eles estavam prestes a se reportar ao comandante dos cavaleiros, mas Caron decidiu assumir a responsabilidade de ouvir o Lord. Rohan Belos teve uma reação estranha, porque certamente ninguém presente se incomodava com uma criança com uma garrafa de vinho. Caron sabia que normalmente um representante era enviado para solicitar uma visita, mas como o senhor tinha vindo pessoalmente, o assunto provavelmente era urgente. Isso significava que um nobre tinha que responder. Tudo isso era verdade. Então Caron decidiu receber o Lord Rohan por um tempo, e o criado decidiu informar a visita ao Lord Zeras. O Sr. Rohan já acreditava que esse menino era um aristocrata difícil e mimado, porque ele pensava da mesma forma na idade dele. E, no entanto, a garrafa em sua mão deixava o senhor muito nervoso. Ele ficava se perguntando se toda a família Reston era assim, e se eles tinham permissão para beber antes de atingirem a maioridade. E assim,
No final da conversa, o problema eram os bandidos que haviam tomado as montanhas orientais da Baronia de Belos. Com a chegada deles, os psicoestimulantes começaram a se espalhar, e os residentes foram sequestrados e vendidos como escravos. O senhor tinha vergonha de admitir, mas a Baronia de Belos era pobre, com terras áridas e sem recursos valiosos. Além disso, eles não tinham um exército adequado há um ano, então não podiam revidar. O pai do senhor Rohan não aguentou e atacou os bandidos com as poucas forças que tinham, mas sofreram pesadas perdas. O pai do senhor Rohan ficou ferido e agora estava acamado. Rohan sentia-se culpado porque sua incompetência havia causado sofrimento a seu pai e ao seu povo. Caron ouviu atentamente a história do Lord Rohan e bateu com uma garrafa de vinho fechada na mesa, como se estivesse prestes a tirar uma conclusão. Caron acreditava que tais bastardos deveriam simplesmente ser despedaçados sem piedade. No entanto, algo não fazia sentido para ele. Caron não conseguia entender como os bandidos conseguiram resistir ao exército regular. O Lord Rohan não tinha certeza, mas suspeitava que fossem desertores da Guerra do Sul. Depois disso, tudo ficou claro para Caron. A atenção do Império estava voltada para o sul por causa das batalhas naquela região. O leste ficou desprotegido, então os bandidos agiram à vontade. Desertores que se tornaram bandidos. Tudo parecia muito plausível. Caron não conseguia encontrar nada do que reclamar. Ele percebeu que o Lord Rohan certamente não estava de bom humor com isso. Então ofereceu vinho ao seu convidado. Caron não sabia se o Lord Rohan estava ciente disso, mas a Baronia de Belos fazia fronteira com as terras de seu pai. Então, por esse motivo, nosso herói não podia ficar à margem. E se possível, ele gostaria até de ajudar pessoalmente. Lord Rohan ficou grato por essas palavras, mas se perguntou se era realmente possível beber com esse garoto. Caron decidiu mencionar que havia roubado esse vinho da coleção do Lord Zeros. Então esperava que isso permanecesse entre eles, e agora eles poderiam se dirigir um ao outro informalmente. A menção do nome do Lord Zeros animou o Lord Rohan. Ele se perguntou se o comandante dos Lobos Azuis estava ali. De repente, o próprio Lord Zeras entrou naquele momento e imediatamente se dirigiu a Caron, esperando que eles tivessem concordado que ele não tocaria mais em seu vinho. Mas é claro que foi o convidado quem se desculpou, pois não queria ofender o Lord Zerus, mas este não estava zangado com ele, pois não sabia do ocorrido. Zeras sabia que os ladrões haviam causado muitos problemas à Baronia de Belus. Na verdade, era por isso que o senhor tinha vindo até aqui para pedir aos cavaleiros de Harran que interviessem no assunto. Por um momento, o Lord Zeros se desviou do assunto e lembrou a Caron que ele precisava beber leite, não vinho. E então ele simplesmente tirou o copo dele. Em seguida, ele pediu desculpas ao Lord Rohan pelo comportamento insolente de seu servo, embora o senhor não tivesse se incomodado com isso. De qualquer forma, o Lord Rohan tinha vindo ao lugar certo. A Fortaleza do Mar Azul não abandonaria seus antigos aliados em sua hora de necessidade. Lord Zeros já lhe havia dito que estavam preparando um destacamento para enviar à Baronia de Belos. Então o senhor não tinha nada com que se preocupar. Ele poderia levar boas notícias ao seu povo. Caron, é claro, não ficou de fora e queria ir com aqueles cavaleiros. Mas o Lord Zerus era contra, porque aqueles ladrões haviam passado por uma guerra, mesmo tendo escapado. Ninguém sabia que mestres poderiam estar entre eles. O Lord Rohan ficou surpreso que esse garoto realmente quisesse ir para a batalha. Embora ele tivesse treinado na casa principal, ele parecia ter apenas 12 ou 13 anos. Embora Caron já tivesse alcançado a 4ª estrela e dominado a 4ª forma do estilo do Lobo Azul em apenas 3 anos, o Lord Zerus reconhecia que ele era um jovem excelente. Mas o combate real era algo completamente diferente. No entanto, Caron tinha uma opinião diferente. Ele acreditava que proteção excessiva não ajudaria. Zeras teria preferido enviar Caron para o oeste para enfrentar uma ameaça conhecida, mas não podia permitir que ele se arriscasse a enfrentar um inimigo, cuja força, número e localização eram desconhecidos. Caron entendia isso perfeitamente, mas achava que se fizesse a Zeras uma oferta que ele não pudesse recusar. Na manhã seguinte, Léo já estava vestido com seu equipamento, e com uma expressão de desolação no rosto, ficava se perguntando por que ele. O Sr. Rohan sentia-se um pouco culpado pelo que estava acontecendo, mas Caron estava mais feliz do que nunca e encorajava seu irmão, porque, em sua opinião, sua primeira missão era ótima. Zeras levantou-se e despediu-se dos meninos, percebendo que aquele pequenino o tinha enganado como se fosse um aluno do primeiro ano. Ele acabou de mencionar a Sra. Sabina. E foi assim que tudo começou.
A senhora Sabina também já estava lá, observando essas crianças fofas. Zeras só esperava que isso fosse ainda melhor, e que eles provavelmente tivessem um protetor confiável. Lady Sabina ficou na plataforma, e lembrou-se de como estava nervosa antes de sua primeira missão. Zeras começou a pensar logicamente, porque se Léo também estava ali, isso significava que Lady Sabina estava satisfeita com o progresso deles no treinamento. Lady Sabina era uma loba branca lendária, e seus feitos valentes eram conhecidos em todos os lugares. Mas seria certo enviar 2 crianças em uma missão tão perigosa? Se algo acontecesse aos netos do Duque, toda a família seria responsável. Zeras parecia sentir os pensamentos de Lord Rohan e decidiu tranquilizá-lo, dizendo que tudo ficaria bem, pois ele também estava preocupado com essas crianças. Zeras tinha certeza de que, enquanto Lady Sabina estivesse com os jovens herdeiros, nada aconteceria a eles. Lady Sabina decidiu mencionar que, enquanto os pequenos não estivessem à beira da morte, ela não interferiria. Mas isso não fez o Lorde se sentir melhor. Zeras entendia perfeitamente que a senhora Sabina acreditava no poder deles e tudo mais. Mas mesmo assim, Zeras também tinha que entender que não se tratava apenas disso. Lady Sabina tinha outro motivo pelo qual simplesmente não podia intervir diretamente. E no entanto, Zeras estava ciente disso, e como era a vontade de Lady Sabina, ele não podia persuadi-la a fazer o contrário. O trem estava prestes a partir, o que significava que era hora de nosso herói se despedir de Zerus. Léo tremia de medo antes de embarcar, e se tivesse a oportunidade de se afastar dessa tarefa, teria feito isso com prazer. Lady Sabina percebeu o quanto Léo estava nervoso e explicou a ele que isso era perfeitamente normal. Ainda assim, ela tentou ajudá-lo a ver o outro lado das coisas. Afinal, essa viagem era uma oportunidade de provar o quanto ele havia se esforçado nos últimos 3 anos. E se tudo corresse bem, ele teria uma grande chance de ganhar reconhecimento, tornar-se um aliado e se juntar aos Lobos Azuis. É claro que Léo ficou muito atraído por essa oportunidade. Caron ficava se perguntando se seu irmão Léo sempre precisava de alguém para lhe dar um empurrãozinho de motivação. Embora os meninos não gostassem um do outro, eles tentavam não brigar, especialmente porque tinham que trabalhar em equipe. No entanto, Léo sempre soube que chegaria o dia em que teria que provar seu valor. Ele só não imaginava que isso aconteceria tão cedo. O trem mágico da Fortaleza do Mar Azul para a Baronia de Belos já havia partido. O que esperava nosso herói lá? No caminho, nosso herói descobriu que a presença da senhora Sabina na Fortaleza do Mar Azul era um segredo, então ela não podia se revelar. Se os ladrões descobrissem que ela estava lá, desapareceriam imediatamente sem deixar vestígios. E, é claro, ninguém queria isso, porque uma vez que os ladrões fossem embora, eles poderiam voltar. Ainda assim, o Lord Rohan estava muito preocupado se as crianças seriam capazes de lidar com a situação sem o apoio de um adulto. É claro que ele percebeu o quanto Léo estava preocupado. Será que era realmente o fato de esta ser sua primeira missão que o afetava tanto? Léo parecia muito triste, e estava claro que algo mais o estava incomodando. Léo estava perdido em pensamentos, lembrando-se de uma conversa recente. Sua mãe o havia criticado e questionado se ele tinha algum bom senso. A mulher não conseguia entender como seu filho podia simplesmente sair com aquele garoto, Caron. Ele havia esquecido o que aconteceu há 3 anos. Sua mãe era categoricamente contra Léo ser amigo de Caron. Ela o fazia ver Caron como um rival, especialmente depois que ele desonrou seu pai. Como Léo ousava ser amigo dele, rir e brincar? Durante todo esse tempo, Léo ouviu sua mãe em silêncio. E no final, ela queria ouvir algo dele, se ele tivesse boca, é claro. Ela considerava seu filho um homem do futuro, mas sem um pingo de coragem. Léo reuniu coragem e finalmente disse à mãe que não estava competindo com Caron. Custou muito esforço, mas ele disse. Todos sabiam que Hugo, considerado um gênio, havia conquistado 3 estrelas aos 14 anos, e Caron aos 13. Léo admitiu que só havia conquistado 3 estrelas aos 15 anos. Portanto, Léo considerava Caron seu modelo. Alguém que poderia lhe ensinar algo. E era óbvio que eles simplesmente não podiam competir. Mas sua mãe manteve sua posição, exigindo que Léo tirasse esses pensamentos da cabeça. Ela acreditava que era apenas um complexo de inferioridade. Mas Léo negou tudo, porque a própria existência de Caron o impulsionava, como ele declarou corajosamente à sua mãe. A mulher, percebendo que era inútil tentar convencer o filho de qualquer coisa, ou provar qualquer coisa para ele, suspirou profundamente. Parecia-lhe que Léo conseguia ver as árvores, mas não a floresta.
Léo estava bem ciente do que estava dizendo e para quem. Ele queria defender sua verdade, mesmo que isso significasse ser ridicularizado e condenado por sua mãe. No final, Lady Sabina o tirou do turbilhão dessas memórias. Léo a estava preocupando, porque ele estava fora do normal ultimamente, especialmente antes dessa viagem. Léo, no entanto, não escondeu o fato de que estava atormentado por pensamentos, e Lady Sabina era compreensiva quanto a isso, porque, afinal, essa era a primeira missão de Léo. Por alguma razão, só agora ela decidiu perguntar ao jovem se ele seria capaz de matar uma pessoa. Por exemplo, Caron parecia o tipo de pessoa que trairia Léo para salvar a própria pele. E Léo pensava demais. Então, Lady Sabina exortou o jovem a não duvidar de si mesmo. Porque ela sabia que Léo havia trabalhado mais duro do que qualquer outra pessoa nos últimos 3 anos. Afinal, ele não devia esquecer quem o havia treinado. Léo lembrava-se com carinho das sessões de treinamento com Lady Sabina, e até a chamava de mestre, o que ela gostava. O trem deveria chegar à propriedade do Barão Belus em 20 minutos. Lady Sabina se levantou e sugeriu que seus alunos se chamassem de mestre e aprendiz durante a duração desta missão. O trem ainda estava em movimento, mas se o lobo branco aparecesse na estação, os rumores se espalhariam instantaneamente, e ela queria agir preventivamente. Antes de pular pela janela, Lady Sabina dirigiu-se ao jovem barão, porque a partir de agora ele poderia chamá-la simplesmente de Lady Sabina, e não de Lobo Branco, como ele a chamava antes. Lady Sabina avisou que cuidaria de seus sobrinhos netos, então Lord Rohan não seria responsável por eles. Lady Sabina pulou diretamente do trem em movimento. Os homens ficaram chocados e, por alguma razão, nosso herói achou isso divertido. Sendo um homem adulto, Lord Rohan não ficou menos surpreso com as ações de Lady Sabina do que Léo, que só precisava aprender sobre essa vida. Logo nossos heróis chegaram à propriedade do barão e conheceram o pai de Lord Rohan. O barão estava doente, então ele esperava que os jovens lobos da casa de Reston entendessem por que ele os cumprimentava sentado e não o julgassem. A crise do barão havia passado. Ele não sabia se o neto do duque se lembrava, mas o barão o conhecera e a seu pai ali há 10 anos. Caron havia amadurecido muito diante dos olhos do barão, e ele estava convencido de que Lord Pale tinha orgulho de seu filho. Caron, não acostumado com toda essa etiqueta, ficou até um pouco envergonhado. Portanto, decidindo abandonar toda a formalidade, Caron sugeriu que eles simplesmente se chamassem pelo nome, pois era muito mais fácil assim. O Barão Belus supôs que, se Caron havia sido enviado em sua primeira missão, isso significava que ele já havia conquistado sua 4ª estrela em uma idade tão jovem. É claro que Caron não se esqueceu de mencionar que seu irmão Léo ainda estava na 3ª. De qualquer forma, era óbvio que, se a casa principal os havia enviado para cá, isso significava que os consideravam capazes. Mas, quanto ao Barão Belus, ele não ousava confiar uma tarefa tão perigosa a 2 jovens promissores. Caron compreendeu as preocupações do barão, mas se eles não conseguissem completar essa tarefa, isso poderia lançar uma sombra sobre os lobos azuis, e eles perderiam antes mesmo de começar. Léo ficou parado o tempo todo e não disse uma palavra. Então Caron decidiu tentar obter algum apoio dele, mesmo que fosse apenas para concordar com ele. O barão provavelmente esperava essas palavras. Ele queria entender se os meninos estavam realmente prontos, ou se haviam sido enviados para lá contra sua vontade. O barão precisava descansar, mas antes de partirem, ele disse aos meninos que estava contando com eles. Além disso, o Barão Belus já havia providenciado um guia, para que os meninos pudessem segui-lo. Léo estava andando atrás de todos, e Caron decidiu perguntar se ele já estava cansado. Léo compartilhou seus pensamentos em voz baixa. Ele não estava cansado, mas o cara que os estava guiando era um herbalista, e Léo tinha dúvidas se ele era confiável. Mesmo que conhecesse as trilhas da montanha e tivesse sido nomeado pelo jovem barão, não havia garantia de que ele não estivesse envolvido com os bandidos. Caron ficou feliz que seu irmão mais novo finalmente estivesse começando a pensar por si mesmo. Caron confirmou os pensamentos de Léo. Ele também acreditava que esse guia era provavelmente um membro da gangue que estava aterrorizando os moradores locais. É claro que Léo estava interessado em saber como Caron havia chegado a essa conclusão. Caron não escondeu seus métodos e admitiu que havia trocado algumas palavras com o Lord Rohan quando chegaram à estação. Quando ficaram a sós, Caron imediatamente perguntou a Lord Rohan como poderiam encontrar esses bandidos. E então o jovem barão imediatamente revelou sua ideia de que eles não tinham escolha, a não ser usar os próprios traidores. Na verdade, era óbvio, e era a única boa opção. Mas Léo não entendia por que Caron não lhe contara sobre isso imediatamente.
No entanto, havia pelo menos uma razão. Léo tinha estado nervoso o dia todo. Adiantava contar-lhe sobre isso. Para plantar um traidor, sabendo muito bem quem ele era, Léo achou que o Lord Rohan era muito perspicaz. Manter um traidor por perto e permitir que ele agisse era arriscado, e o fato de eles ainda não terem descoberto isso só provava isso. Isso também significava que ele estava completamente desesperado. É por isso que Caron e Léo agora eram iscas. Dois jovens aristocratas viajando pela baronia para terras vizinhas. Eles poderiam ser capturados e um resgate pesado exigido. Então Caron estava contando com eles para morder a isca a qualquer momento. No entanto, eles finalmente chegaram e encontraram os próprios ladrões a quem o traidor da baronia os havia levado. O líder da gangue agradeceu ao cisne por seu trabalho, e como essas crianças eram ricas, jogou algum dinheiro para ele. É claro que os bandidos perceberam que esses jovens não iriam desistir sem lutar. Caron, é claro, nem pensou em se render, porque ele havia se preparado por tanto tempo para finalmente provar seu valor em sua primeira missão. E agora ele se perguntava quem seria o primeiro a ter a mão cortada por traficar drogas psicotrópicas. Enquanto isso, no domínio do Barão Belos, Lord Rohan estava preocupado com seu pai, que ainda não estava nas melhores condições. O Barão Belos estava realmente mal, mas apesar disso, tentava se manter firme para não decepcionar seu povo. Rohan tentava ajudar seu pai em tudo, mas agora também estava preocupado com os meninos, porque eles eram muito jovens e inexperientes. Embora o barão achasse que, se a Fortaleza do Mar Azul tivesse enviado 2 adolescentes às suas terras, sem ter informações precisas sobre os ladrões, eles deviam estar confiantes nas habilidades desses jovens. Além disso, Caron lembrava muito o Duque Halo em sua juventude. E não era apenas na aparência, mas também na maneira de se comportar, em sua disposição calma e despreocupada. Eles eram notavelmente semelhantes. Por essas razões, o Barão Belos acreditava que podia confiar com segurança nesses jovens. Voltando a Caron e Léo, os rapazes já haviam lidado com muitos soldados, ou melhor, Caron havia. Por alguma razão, Léo ficou à margem durante toda a batalha, e nem sequer pensou em se juntar a Caron, vendo com que facilidade ele estava lidando com todos sozinho. Mas o motivo provável era que ele nem sabia o que poderia fazer. Caron parecia um monstro para ele, um psicopata. Ele matava pessoas de forma tão cruel, sem pestanejar. Somente quando todos foram mortos é que os homens finalmente perceberam que esses garotos não eram fáceis de derrotar, e que precisavam recuar e relatar isso ao grupo principal. Mas o chefe não queria admitir esse fato, e não podia perder para um pirralho. Então ele se lançou na batalha com vigor renovado. Com sua fúria, ele queria dar uma lição nesse garoto. É claro que ele não podia ignorar tudo isso, porque era um lutador tão experiente, e como um garoto poderia derrotá-lo? Ele nem teve tempo de tocar Caron antes que este o apunhalasse com sua espada, e nem mesmo o deixasse se aproximar. A espada literalmente cortou o infeliz ao meio. Mas mesmo que ele tivesse percebido o resultado dessa batalha, dificilmente teria recuado e queria provar sua força. De repente, Léo percebeu que havia usado o poder do vento sem nem mesmo perceber. Finalmente, quase todos os soldados desertores foram mortos, e Caron apenas reclamou que suas roupas estavam sujas e cobertas de sangue. Léo estava atento e observou tudo. Ele pensou que não era apenas o próprio Caron, mas também a aura que emanava de sua espada. Léo sentiu como se ela o estivesse oprimindo. Ou ainda mais, Léo sentiu como se essa espada pudesse cortar sua garganta a qualquer momento. O último sobrevivente finalmente começou a implorar por misericórdia, admitindo a derrota e se rendendo, apenas para não perder a vida. Caron pensou sobre isso e perguntou qual era o nome do ladrão. Ele foi obediente e disse que seu nome era Urca, mas agora nosso herói estava interessado em saber se Ura tinha alguma corda. Parece que Caron tinha algo em mente. Como resultado, Caron amarrou as mãos dele e de Léo. E Léo se perguntou se eles realmente precisavam ir tão longe. Amarrar as mãos era uma coisa, mas era realmente necessário deixar esse bandido carregar suas armas? Mas Caron já havia explicado ao irmão que, se quisessem ser isca e encontrar o covil dos bandidos, precisavam ser convincentes. Se estivessem em perfeita ordem e armados, como isso pareceria para os próprios bandidos? Só assim a história de como foram capturados seria crível. Caso contrário, seria ilógico que alguém como ele pudesse levá-los embora, mesmo que fossem apenas crianças. Caron não iria parar por aí, e pensou por que não deveria tirar mais alguma coisa dele, enquanto caminhavam pela estrada. No fim das contas, esses caras eram realmente desertores. Urra disse que eles eram do 1º Batalhão, 10º Regimento,
Terceira Divisão de Infantaria do Reino de Quias. Léo tinha um palpite de que o Reino de Quias ficava na frente sul. As perguntas não terminaram aí. Carona estava, é claro, interessado em seus números. Urra, pelo que me lembro, eram apenas 130, incluindo o mago e 2 cavaleiros que os acompanhavam. Urra caminhou e respondeu a todas as perguntas porque não tinha escolha. Mas, em sua mente, ele pensava que havia escolhido os errados, porque inicialmente achava que eles eram apenas nobres inúteis. Ele se lembrou dos olhos de Caron, frios e brilhando com uma luz mágica azul. Ele presumiu que eles deviam ser descendentes da casa de Reston, o coração do Império Orias. Essas eram suas suposições. Léo continuou a fazer perguntas. Se esses caras haviam desertado, por que precisavam ir tão ao norte? Urra disse que o comandante deles alegou que isso os ajudaria a ganhar dinheiro suficiente para viverem como bem entendessem. Como se descobriu mais tarde, o comandante de uma unidade de infantaria comum tinha um mago. E se o objetivo deles era dinheiro, então Caron não entendia por que começaram a roubar na pobre baronia de Belos. Havia definitivamente algumas inconsistências na história de Urra, e Caron pensou sobre isso. Bem, parecia que não havia tempo para pensar, porque Urki informou aos rapazes que eles estavam quase chegando. No entanto, nosso herói decidiu que entenderia tudo quando visse o covil com seus próprios olhos. À medida que se aproximavam do covil dos bandidos, Caron e Léo tentaram se comportar obedientemente, como se fossem reféns de verdade. O observador, percebendo Urka, imediatamente perguntou se ele realmente havia conseguido trazer os reféns até ali. Mas é claro, eles tinham perguntas sobre por que Urra estava sozinho, e para onde os outros tinham ido, e que tipo de arma ele tinha. Urra respondeu de forma bastante brusca ao seu colega, explicando que havia tirado a arma desses meninos e que agora era seu troféu. Então o homem deveria recuar. Quanto aos outros, eles estavam perseguindo a escolta dos meninos, e os cavaleiros supostamente ficaram assustados e fugiram. Essa explicação era bastante plausível, e seus colegas decidiram abrir o portão apenas para que Urk parasse de gritar, mas perceberam que ele estava um pouco nervoso. Mas eles provavelmente presumiram que seu nervosismo era devido à sua alegria por finalmente ter a oportunidade de ganhar elogios do capitão. E, no entanto, os homens ainda estavam indignados, dizendo que teria sido bom se Urra tivesse trazido os reféns mais cedo. Mas Urra não se importava com nada disso. Ele continuou a seguir o roteiro que havia discutido com os meninos anteriormente. Urra era fraco demais para os ladrões. Tudo parecia estar indo conforme o planejado, pensou Caron. Mas apesar disso, ele sentiu uma força estranha e não sabia como explicá-la. Ursha também tinha uma estranha premonição por algum motivo, e já a tinha há muito tempo. Então decidiu compartilhar seus pensamentos com os meninos. Caron e Léo começaram a especular que a lâmina da guilhotina provavelmente estava reagindo a esse lugar. Mas qual era a razão para isso? Avançando para o pátio do covil, os rapazes não deixaram passar despercebidas as coisas estranhas. Os bandidos tinham prendido corvos mortos aos postes, fixando-os com pregos nas asas. Aparentemente eles os penduraram como suas vítimas. Mas qual era o propósito disso? Indo para um local mais isolado, Caron não tinha mais dúvidas de que se tratava de um mago negro. Deixados sozinhos, Caron exigiu que Urra desamarrasse suas cordas o mais rápido possível e devolvesse suas espadas. No momento seguinte, nosso herói se virou para Léo e disse-lhe para libertar a Sylphide. Léo não tinha ideia do que seu irmão estava falando, mas Caron insistiu que ela logo seria necessária. E literalmente, um momento depois, os mortos daquele círculo mágico apareceram diante deles. Caron provavelmente esperava essa reviravolta, mas Urra, mesmo sendo um frequentador assíduo do local, ficou muito assustado. O chefe desse covil dirigiu-se aos reféns, feliz por eles terem vindo até ele por vontade própria. Ele zombou dos rapazes, chamando-os de pequenos guerreiros encantadores, e se alegrou com tal sacrifício. Quanto ao nosso herói, ele sempre considerou os magos uns idiotas. Mas agora ele não conseguia encontrar o mago negro em lugar nenhum, então presumiu que ele estivesse escondido em algum lugar e lendo seus feitiços. Caron decidiu trocar de papel com Urka, avisando ao chefe que se alguém se movesse, ele cortaria a garganta de Urka, e também queria saber se estava tudo bem com eles. Léo, parado em algum lugar ao lado, estava preocupado com o que Caron estava fazendo e não entendia por que seu irmão estava fazendo reféns. Para onde tinha ido sua honra nobre? No entanto, até mesmo o chefe daquele covil ficou surpreso com as ações de Caron, sabendo que ele era um nobre. Se ele era um nobre, por que insistia que a honra estava acima de tudo?
Caron parecia estar ouvindo esse absurdo pela primeira vez, e ficou indignado, dizendo como ele poderia não fazer alguém refém. O chefe ficou um pouco tenso, e ainda achou a situação divertida. Afinal, esse nobre havia calculado mal em algum ponto. Além disso, Ura era considerado um refém inútil e não tinha valor algum. Se Caron o cortasse em pedaços, o chefe não se importaria. Percebendo que Caron havia feito o refém mais inútil, Ura ficou com tanto medo que até pediu desculpas a ele, porque agora não havia nada para manipular. Léo observou o fato de que havia muito mais inimigos ali, e esperava que seu irmão tivesse pelo menos algum tipo de plano. Caron respondeu com confiança que tinha um plano, e era simplesmente eliminar o líder. O chefe ainda estava parado no mesmo lugar, olhando para Caron, e ficou extremamente surpreso quando percebeu a magia azul nesse garoto. Enquanto isso, nosso herói pediu a Léo para lidar com todos os esqueletos. É claro que o rapaz ficou surpreso com tal pedido. Charon decidiu lidar com o chefe desses bandidos sozinho, porque era seu trabalho. Não havia tempo para questionar a decisão de Caron, pois os esqueletos já estavam atacando Léo. Então, ele foi forçado a lidar com eles, ainda sem entender completamente o que seu irmão tinha em mente. Léo não tinha ideia de como iria lidar com todos esses esqueletos. Caron não esperou pelo momento certo e imediatamente atacou o líder. Nosso herói usou a terceira forma de sua espada, criando uma onda poderosa que esmagou os bandidos. O líder provavelmente nem esperava que os rapazes rompessem sua defesa mágica. Portanto, ele não tinha como responder a Caron. Ou talvez ele ainda não levasse Caron a sério, porque por alguma razão, ele nem mesmo correu para fugir, por exemplo. Enquanto isso, nosso herói conseguiu ferir o líder, e seus subordinados não eram mais capazes de protegê-lo. Caron entendeu perfeitamente que, se o líder não tivesse falado tanto, ele poderia tê-los matado. O líder derrotado olhou para Caron perplexo. Inicialmente, ele havia presumido que a fortaleza do Mar Azul não teria força para atacar territórios estrangeiros. Mas ele havia calculado mal. Afinal, as posses do pai de Caron faziam fronteira com esta baronia. Mas não havia necessidade de se preocupar com nada agora, porque Caron iria levá-lo vivo para a fortaleza. Enquanto isso, Léo continuava lutando desesperadamente contra seus inimigos na forma de esqueletos mágicos. E é preciso admitir que ele era muito bom nisso. A batalha ainda não havia terminado. Então Caron esperava que Léo usasse o poder da espada do Lobo Azul e os derrotasse, encerrando a batalha sozinho. Mas o líder ficou impressionado com o fato de que Caron realmente esperava sair dali vivo. Em vez de responder, nosso herói decidiu perguntar o nome do homem. Irritado, ele revelou que seu nome era Michael Knox. Caron respondeu de forma bastante rude, enfiando sua espada diretamente no joelho do ladrão, fazendo-o gritar com toda a força dos pulmões. Mas Caron não reagiu de forma alguma, apenas ordenou que Michael dissesse aos seus homens para largarem as armas. Michael rapidamente percebeu como havia conquistado a simpatia de Caron. Após aquele golpe, ele imediatamente ordenou que todos largassem suas espadas. Michael, obviamente, não esperava ser derrotado por dois meninos menores de idade. Mas quando eles chegaram, ele tinha certeza de que Caron estava condenado, mesmo sendo da casa de Reston. Caron observou seu refém atentamente e percebeu que o canalha ainda tinha esperanças. Sua suposição era que Michael provavelmente esperava a ajuda de magos das trevas. O círculo mágico em que Léo estava finalmente desapareceu. Mas surgiu a pergunta. Michael realmente achava que a família Reston enviaria 2 pirralhos para cá? É claro que 2 jovens de sangue nobre estavam sempre acompanhados por guardas. Seria tolice não pensar nisso. De qualquer forma, Michael já havia tomado tempo suficiente de Caron, e por causa dele, ele havia perdido o Mago Negro. Mas uma figura feminina já havia entrado no covil, segurando a cabeça humana de alguém na mão. Léo ficou feliz em ver seu mestre, e Urra imediatamente olhou surpresa para a cabeça do Mago Negro. Lady Sabina virou-se para Caron e Léo. Eles haviam perdido a pista mais importante, e sua missão havia falhado. Por causa dessa notícia desagradável, Caron chutou Michael em sinal de insatisfação, chamando-o de bode. Apesar disso, nosso herói esperava que a senhora Sabina gostasse da estratégia deles. No entanto, Caron era igual ao irmão de Sabina. Ele se lançava contra o inimigo sem hesitar. Portanto, Lady Sabine decidiu dar pontos extras ao nosso herói por isso. Afinal, ele se comportou como um verdadeiro Reston. Mas ao mesmo tempo, ela deduziu pontos por esse truque indigno com o refém. Lady Sabina queria saber por que Caron decidiu fazer isso, conhecendo as regras da nobreza. Para Caron, era simplesmente o elemento surpresa. Afinal, era óbvio que ninguém esperava que um nobre fizesse um refém.
No entanto, Lady Sabina teve que concordar com isso. Quanto a Michael, ele nunca tinha conhecido ninguém como Caron antes. Ele parecia um psicopata para ele, assim como todos os outros da família Reston. Agora, Lady Sabina queria voltar ao castelo do barão porque tinha muitas perguntas para ele. Michael já previa que não seria fácil para ele, mas agora lembrava-se de que todos na família Reston eram loucos. Os guardas da casa dos Reston revistaram todo o covil dos bandidos e encontraram os reféns que estavam presos em uma jaula. Havia muitas pessoas de diferentes idades entre os reféns, mas graças a Caron e Léo, eles puderam se reunir com suas famílias e recuperar sua liberdade. Caron, sendo atento, naturalmente percebeu a reação de Ura e pensou que ele estava envergonhado. Ele não estava enganado. O próprio homem admitiu isso. Mas era muito cedo para ter vergonha. Urha poderia acabar na prisão, como seus amigos, mas essa não era a pior opção. Caron decidiu que Urha deveria ir para a fortaleza do Mar Azul com Michael. Lady Sabina decidiu pedir conselho a Caron, perguntando se ele não gostaria de amarrar o homem careca. No entanto, ele concordou com os pensamentos de Lady Sabina. Eles ainda precisavam de alguém para arrastar Michael até a fortaleza, porque ele não conseguia andar até lá devido aos ferimentos. Mas, de qualquer forma, Urha não deveria relaxar. No entanto, o homem já entendia que teria que ser submisso para sobreviver. De repente, um dos ex-prisioneiros no covil se virou para o Sr. Caron e perguntou se esse homem também seria punido. Caron respondeu honestamente que ele seria punido, porque Urha também era um ladrão afinal. Mas o homem decidiu se manifestar. Ao contrário dos outros, Urha havia cuidado deles enquanto estavam em cativeiro. Se alguém ficava doente, ele secretamente trazia remédios e dava toda a sua comida para aqueles que estavam com fome. Portanto, as pessoas que haviam sobrevivido ao cativeiro pediram misericórdia para Urku. Somente Caron poderia tomar essa decisão. Nosso herói rapidamente se decidiu e decidiu mostrar misericórdia. Afinal, foi ele quem os levou ao covil dos bandidos. Urka ficou muito feliz por eles terem decidido não puni-lo como os outros bandidos, e, emocionado, prometeu ser leal ao seu mestre até a morte. Enquanto Caron e Lady Sabina planejavam seus próximos passos, Léo vasculhou todo o covil. Quando encontrou algo interessante, decidiu mostrar ao seu irmão. A atenção de Léo foi atraída por algo brilhando dentro de um barril de madeira. Quando nosso herói olhou dentro do barril, ele imediatamente reconheceu o que era. Pedras de mana. Finalmente, quando os bandidos foram levados para longe de seu covil, o povo se alegrou e ficou feliz por esses malfeitores finalmente serem punidos. Léo ficou satisfeito com a forma como eles lidaram com essa tarefa e perguntou a Caron se o Lord Rohan daria um banquete para eles. Mas Caron aparentemente não estava mais ouvindo-o. Ele estava perdido em seus pensamentos, apesar da enorme multidão ao redor deles. Caron estava inicialmente convencido de que havia outra razão para que um bando tão grande tivesse se estabelecido nas montanhas da discreta baronia de Belos. Provavelmente, a família do barão não mencionou isso porque nem sabia da existência de uma mina com pedras de mana em seu território. É claro que nosso herói ainda não podia avaliar a qualidade dessas pedras, mas a mina em si poderia lhe render uma renda enorme. Enquanto Caron pensava sobre tudo isso, ele parecia bastante sinistro, e nem mesmo controlava sua expressão facial, o que deixava seu irmão Léo nervoso. No entanto, o jovem barão decidiu cumprimentá-los, que Lady Sabina já havia notado de longe. Lord Rohan ficou muito feliz ao ver que todos estavam vivos e bem, e haviam retornado para ele, mesmo tendo ficado tão preocupado com esses meninos. Lady Sabina, é claro, avisou ao jovem barão que eles levariam o líder desses ladrões com eles. E é claro, aquele que carregava Michael. Portanto, ela esperava que o barão não se opusesse. É claro que ele não se opôs, mas queria perguntar algo a Lady Sabina. Como Lady Sabina estava ali como guarda, o barão tinha que discutir todas as questões com seus alunos. Lord Rohan havia preparado um pequeno banquete. Então sugeriu que todos conversassem durante o jantar. Como ele queria retornar imediatamente à fortaleza do Mar Azul, sugeriu que conversassem agora. Na verdade, não havia motivo para adiar, e Lord Rohan queria discutir o pagamento pela ajuda deles. Caron parecia estar esperando que ele perguntasse sobre isso. A baronia de Belos atualmente não tinha meios para pagar a fortaleza, então Lord Rohan queria pedir um adiamento. Caron, mudando a expressão sinistra em seu rosto para uma confiante, revelou que estava simplesmente curioso para saber por que, de todos os lugares, os ladrões haviam escolhido a baronia de Belos. Essa baronia era essencialmente um lugar remoto. Não havia nada de especial nela. Rangendo os dentes,
Lord Rohan suportou o insulto à sua terra, chamando-a de buraco. Chegando mais perto do ponto, Caron explicou que os ladrões precisavam de algo completamente diferente e, de fato, mostrou a pedra de mana. Como nosso herói suspeitava, ninguém na baronia poderia imaginar que pedras tão preciosas pudessem ser encontradas em suas terras. Por esse motivo, nosso herói queria fazer uma oferta especial a Lord Rohan. Ele queria que eles começassem o desenvolvimento conjunto da mina com a Fortaleza do Mar Azul. É claro que isso estava condicionado à fortaleza fornecer o capital inicial e a segurança. O Lord Rohan ouviu e se perguntou se aquele garoto entendia o que estava falando. Mesmo sem considerar os custos de desenvolvimento, as despesas com armazenamento e segurança por si só seriam muito altas. Mas, por outro lado, para magnatas como Heston, ter uma participação na mina era lucrativo por si só. Não era a primeira vez que o Lord Rohan percebia que esse jovem não era apenas habilidoso com a espada. Mas ele não entendia de onde tinha vindo a ideia de conduzir negociações em grande escala por iniciativa própria. É claro que ele teria que relatar isso a Caron. Mas se tudo corresse conforme o planejado, talvez fosse possível estacionar os cavaleiros Haran aqui. Afinal, isso poderia resolver os problemas de crescimento econômico e defesa territorial de uma só vez. O Lord Rohan suspirou profundamente e se preparou para ouvir a proposta do neto do Duque. Caron decidiu que esse assunto não lhe dizia mais respeito, e que o senhor deveria discuti-lo com seu pai. Afinal, era demais para uma criança discutir tais detalhes comerciais. O Lord Rohan ficou grato por tudo o que os meninos fizeram por ele, e avisou que entraria em contato com o pai de Caron em breve. Nossos heróis já estavam esperando pelo trem. Caron decidiu perguntar por que o mestre havia dito inicialmente que as coisas ficariam complicadas no covil dos bandidos. Quando Lady Sabina falou sobre isso, ela estava se referindo ao mago negro com quem o mestre havia lutado. Mas na verdade, ele não era apenas um mago negro. Era Ted Delacade, um mago do Círculo Negro e um dos criminosos mais procurados do Império. O problema era que ele estava vagando pelo Império com desertores do Reino do Sul. Enquanto Caron e Léo estavam ocupados com essa ninharia, eles perderam o mais importante. Embora Caron estivesse ficando mais forte ao lutar contra inimigos poderosos, se ele tivesse derrotado o Mago Negro, não teria precisado perder tempo com seus lacaios. Por esse motivo, a missão poderia ser considerada um fracasso, e Caron teve que aprender essa lição. Quando a senhora Sabina se dirigiu a Caron durante todo esse tempo, Léo se sentiu completamente deslocado. Mas naquele exato momento, o mestre o chamou. Na opinião dela, Léo tinha se saído melhor do que ela esperava. Especialmente considerando que essa era a primeira batalha de Léo contra os mortos-vivos. Léo ficou muito surpreso com o elogio de sua mestra. Mas Lady Sabina ainda esperava que o menino tivesse mais confiança em si mesmo. Finalmente, o senhor retornou à Fortaleza do Mar Azul, já sentindo que algo havia acontecido. Lá, ele foi informado de que os cavaleiros enviados ao oeste haviam retornado. Os jovens mestres Léo e Caron haviam completado sua missão na Baronia de Belos, e estavam retornando com Lady Sabina. Assim que o Sr. Halo ouviu essa notícia, um servo correu até ele com mais notícias. Uma carta havia chegado do Palácio Imperial, o que alarmou o senhor. Afinal, o imperador não havia dito nada a ele antes de deixar a capital. A carta dizia que o próprio imperador havia convidado Caron para a capital, o que surpreendeu muito o Sr. Halo.